Bom dia, crianças. Então, chegamos à sexta-feira, né? A última atividade da semana, tá? Vamos estudar história, tá? Abra uma apostila na página 234. Hoje nós vamos estudar a unidade 7. Coloquem a data aí, ó, 25/9/2020. Um pouquinho extenso, tá? O conteúdo de hoje. A Pro vai dar uma resumida, mas não é difícil, tá? Hoje nós vamos falar sobre as manifestações culturais brasileiras, tá? O que são manifestações culturais? A cultura pode se manifestar de diferentes maneiras: na música, na dança, nas brincadeiras, nas crenças, na culinária, na literatura e nas festas. Cada povo tem seu jeito de ser e de se manifestar. Aprendemos esses jeitos através dos ensinamentos que são passados e repassados para as pessoas de geração para geração. Herdamos esse jeito de ser e de nos manifestar de nossos antepassados. Nossos familiares transmitem diversos tipos de conhecimentos, tradições, histórias, línguas, ideias, saberes, fazeres característicos das comunidades às quais pertencemos. Então, nós herdamos, dos nossos antepassados tudo o que a gente vive, todas as manifestações que a gente tem, todas as manifestações culturais, histórias, línguas, saberes, tradições. E no Brasil tem muitas tradições, Nós vamos estudar um pouquinho das tradições brasileiras, tá? Da onde elas vieram, De quem nós herdamos essas tradições. O jeito de ser brasileiro. Vimos no capítulo anterior que o povo brasileiro é formado por povos diferentes e, portanto, com diferentes jeitos de ser, viver e se manifestar. Cada pessoa que faz parte do povo brasileiro contribui com seu jeito de ser para formar a cultura do nosso país. A convivência entre tantos povos e culturas diferentes deram origem a uma nova cultura, a cultura brasileira. É uma mistura, Cultura brasileira é a mistura de várias culturas. A cultura brasileira é resultado da mistura de várias culturas diferentes que ao longo do tempo foram se juntando e se unindo em uma só. É o que eu falei, Então, a mistura de várias culturas diferentes ao longo do tempo foram se juntando e formou uma só, que foi a cultura brasileira. Aqui tem duas fotografias de comidas típicas, Aqui é a feijoada, tá? É uma influência africana e europeia. E aqui o mocotó, que tem origem na culinária africana, tá? Como o Brasil é um país muito grande, existem lugares que foram mais influenciados por certas culturas que outros. Justamente por isso, nosso país possui uma diversidade muito grande de manifestações culturais. Vamos conhecer um pouco algumas delas? Então, agora nós vamos conhecer um pouco, algumas das manifestações culturais brasileiras. Essas manifestações, começaram no período colonial, tá? Teve início com a chegada dos portugueses. Lembra que os portugueses chegaram no Brasil e o território brasileiro tornou-se uma colônia, de Portugal. Nós pertencíamos a Portugal, tá? O Brasil pertencia a Portugal, era uma colônia de Portugal. Então aqui tá falando um pouquinho sobre a congada, tá? A congada é uma manifestação cultural afro-brasileira, tá? Nessa época, os portugueses eles usaram a religião, para integrar os africanos escravizados no Brasil. Então, eles usavam isso para ter a integração dos escravos no Brasil. Aqui, ó, a congada é uma espécie de desfile formado por danças, música e encenações teatrais, tá? E ela acontece em datas festivas católicas, tá? Na cidade de Minas Gerais e São Paulo, tá?
Lá as ruas acontece, tá vendo aqui, ó, tem uma fotografia aqui, tá, da celebração da Congada em São Paulo, tá, e aqui da Congada, né, no Paraná, tá vendo, tem duas fotografias, tá, ela é uma manifestação, aqui, ó, de mistura de elementos da cultura africana e portuguesa, então ela mistura as duas culturas, tá. E aqui tá falando um pouquinho sobre o maracatu, tá? O maracatu também é uma manifestação cultural afro-brasileira, assim como a congada, tá? Os dois são afro-brasileiros. Só que, né, o maracatu é comemorado durante o carnaval, tá? E tem dois tipos de maracatu, tem o maracatu nação e o maracatu rural, tá? Só que além de ter apesar de ter esses dois, todos os dois são marcados por desfiles. Tem desfiles, encenações teatrais, tem roupas típicas, tem dança e música, tá? O maracatu é muito animado, tá vendo aqui, ó? Tem duas fotografias. É uma manifestação muito animada, tá? E ele é festejado no interior de Pernambuco, tá? O maracatu, tá? Então, ele também sofreu algumas influências das culturas indígenas. Aqui tem uma fotografia, essa primeira aqui, ó, na cidade de Olinda, tá? E essa aqui, uma apresentação de maracatu rural, tá? Esse aqui, maracatu nação. E esse aqui, maracatu rural, na cidade de Aliança, tá? Aqui tá falando um pouquinho sobre o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é bem famoso, né? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Bumba Meu Boi, tá? Ele é muito famoso, inclusive tem aqueles 2 bois lá em Pernambuco, né? Não, no Amazonas, né? Acho que é no Amazonas, isso. No Amazonas tem os 2 bois que sempre passam na televisão. Boi caprichoso, boi garantido. Então, a gente vai saber um pouquinho sobre eles. É uma manifestação cultural de origem indígena, africana e portuguesa, tá? O Bumba Meu Boi. É muito popular no estado do Maranhão, tá? Mas ela ocorre em outros lugares do Brasil, tá? Inclusive no Amazonas, tá? Ela é conhecida como Festa do Boi, tá? É a grande atração do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Então, é no Parintins, em Parintins, no Amazonas, que tem, né? Os 2 bois, o boi caprichoso e o boi garantido. Eles sempre passam na televisão. E aqui, ó, vamos conhecer a lenda que deu origem a essa celebração, que vocês podem ler depois, a Pro não vai ler, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vocês podem ler aqui, ó, sobre a lenda que deu origem a essa, né, ao Bumba Meu Boi. Aqui tem uma fotografia, ó, dessa manifestação. Aqui tem mais fotografias. Aqui é a manifestação do Bumba Meu Boi pelo Brasil. Olha aqui. Aqui, olha aqui. Tem as fotografias dos 2 bois, ó. Esse aqui é o boi caprichoso. Esse aqui é o boi garantido, tá? No Festival de Folclore de Parintins. Aqui tá falando sobre a Folia de Reis, né? É de origem portuguesa, a Folia de Reis, tá? É uma festa católica, tá? Ela é celebra os 3 reis magos, tá? Isso aqui são personagens da Bíblia. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem cidades que passam, né? As pessoas passam nas casas, celebrando os 3 reis magos, tá? Essa manifestação ocorre do dia 25 de dezembro, né, do Natal, até dia 6 de janeiro, ocorrem essas celebrações, tá? Aqui tem os músicos celebrando, ó, eles cantam, né? Aqui é de Minas Gerais. É celebrado em várias partes do Brasil, tá? Principalmente nas pequenas cidades, na zona rural, é muito celebrado a Folia de Reis, tá?
em comemoração ao aniversário de Jesus e da vinda dos 3 reis magos. E aqui fala um pouquinho sobre o Ano Novo Chinês, tá? Ó, vou ler, porque poucos conhecem sobre o Ano Novo Chinês, para vocês entenderem melhor. Ó. O Ano Novo Chinês é uma manifestação cultural celebrada em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Os chineses festejam o Ano Novo em uma data diferente da nossa. Isso acontece porque o calendário chinês é diferente do nosso. A referência do calendário chinês combina os movimentos da Lua e do Sol. Assim, para todas as pessoas que adotam o calendário chinês, o Ano Novo não começa no dia 1º de janeiro, mas sim em fevereiro, cada ano em um dia diferente, dependendo da fase da Lua e da posição do Sol. Veja a seguir o calendário chinês para os chineses. Cada ano é associado a um animal, tá? Aqui tem o calendário chinês, tá? Cada ano é associado a um animal, tá? Olha aqui, tá vendo? Então, você pode olhar aqui, ó. Você pode olhar o ano do seu nascimento, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? 2012, 2011, tá? 2010. Você pode olhar o ano do seu nascimento e ver qual é o animal, né? Tá associado a que animal? Já vou procurar o dela. Ó. Vou procurar o meu para ver que animal está associado ao meu ano de nascimento. Olha aqui o da Pro, ó. A Pro nasceu em 1981. É o galo, tá vendo? Meu ano de nascimento está associado ao galo. Então, você pode olhar e ver qual é o animal, né, do seu ano de nascimento. Esse ano, né, esse ano de 2020, ó, dá para ver aqui, ó, 2020, aqui, tá associado ao rato, tá vendo? O animal desse ano no calendário chinês é o rato. Bem interessante, né? Vamos lá. A festa tradicional do Ano Novo Chinês envolve apresentações de artes marciais, músicas e danças, sendo as mais conhecidas a do leão e a do dragão, além dos fogos de artifícios e da exposição de lanternas chinesas. Olha aí, tá vendo a festa de celebração do Ano Novo Chinês em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo encontra-se a comunidade chinesa mais expressiva do Brasil. Ela se concentra no bairro da Liberdade, onde é festejada a chegada do Ano Novo Chinês. Mais de 100 mil pessoas costumam participar da festa. Olha aí, é uma festa muito bonita, né? Muitas pessoas participam dessa festa, tá? Lá em São Paulo. E aqui tá falando um pouco da festa que todos nós conhecemos, né? As festas juninas, né? Uma manifestação brasileira, né? A gente comemora muito todos os anos, né? Na escola, principalmente, tá? E as festas juninas surgiram da mistura de crenças católicas e dos rituais indígenas, tá? Então, os católicos também festejam nas festas juninas, né? O Santo Antônio, né? E o São João, tá? Olha aqui, as festas juninas são celebradas em todo o Brasil, né? E o que tem, né? Muitas comidas típicas, né? Feitas com milho, mandioca, amendoim, brincadeiras e danças, como pular fogueira, dançar quadrilha, né? Todos os anos a gente faz, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde fazer, mas todos os anos a gente faz essas festas na escola, né? Muito animadas. E aqui começam as atividades, ó. As fotografias abaixo mostram famílias comemorando suas tradições culturais. Observe e responda. Aqui vocês, ó, vão observar essas duas fotografias, tá? E vão responder essa questão aqui, ó. Cada cultura tem seu jeito de ser e de se manifestar. Explique como as culturas transmitem seus conhecimentos. Como as culturas transmitem seu conhecimento? Lembra que eu falei lá atrás nos textos? A gente conhece as culturas de que forma? Como é transmitido?
de geração em geração, né? Então, assim, cada comunidade, né, as pessoas fazem parte de uma cultura e cada uma tem o seu jeito de ser, de se manifestar, então eles vão sendo transmitidos de geração em geração. Explique com suas palavras como surgiram as manifestações culturais brasileiras. Então, você vai explicar aqui. Se você não entendeu, não lembra, volta lá no texto para ler, tá? E responde aqui. E aqui, para encontrar no diagrama as manifestações culturais brasileiras. Vocês vão olhar aqui e vão circular as manifestações culturais brasileiras. A Pro não vai mostrar aqui, mas tem atividades também na página 246, tá? Responda as atividades lá, bem fácil, vocês vão completar. Ler lá qual é a manifestação e completar com o nome, né, da manifestação cultural, né? E aqui, ó, na página 247 tem mais atividades. A Pro vai explicar essa última aqui, tá? Leiam, respondam, não é difícil, tá? Tem tudo nos textos. Aqui, ó, com a ajuda de um de seus familiares, faça uma pesquisa em livros, revistas ou em sites confiáveis da internet sobre manifestações culturais, musicais ou poéticas. Busque manifestações culturais brasileiras que envolvam as origens culturais da sua família. Assim, você fica sabendo um pouquinho mais sobre as suas origens. Imprima e cole ou transcreva no espaço a seguir o texto que você encontrou. Então, você vai fazer essa pesquisa, né, sobre a manifestação cultural que a sua família tem, tá? Uma manifestação cultural da sua família, que é uma cultura da sua família, que a sua família costuma festejar, né? Essa cultura. Você vai pesquisar e vai escrever no espaço a seguir, tá? Você pode escrever ou você pode imprimir na internet e colar aqui nesse espaço, tá? Na sua pesquisa. Você pode escrever a sua pesquisa aqui ou você pode imprimir e colar aqui a sua pesquisa sobre uma manifestação cultural que faz parte das manifestações da sua família, tá? E aqui embaixo tem o que a gente estudou nessa unidade, ó. Além dos povos originários, povos do mundo inteiro vivem no Brasil e cada um deles trouxe um pouco da sua cultura para cá. Então, a gente sabe que o Brasil é uma mistura, né, de culturas. A cultura brasileira é o resultado da convivência de diversos elementos culturais. As manifestações culturais fortalecem a identidade de pessoas e comunidades. A diversidade e os valores das manifestações culturais brasileiras enriquecem o Brasil. Então, o Brasil é feito de diversidades de culturas, né? Que a gente viu hoje. Então, bom estudo para vocês, uma boa leitura, um ótimo fim de semana, um beijo no coração. Qualquer coisa chama pro no WhatsApp e até terça-feira.